Então, famílias vivendo para a glória de Deus. Primeira mensagem da série, 1 Coríntios 10:31 vai ser o nosso texto base, que nos norteia aí durante esse mês. E nós estamos com o mês da família, e por ser mês da família, todas as mensagens desse mês vai ser voltada para a família. E o tema do nosso mês, Famílias Vivendo para a Glória de Deus, também é tema da série de mensagens que nós vamos iniciar agora. Primeira mensagem da série que nós vamos iniciar agora. Então, esteja com o seu coração aberto. Deus vai ministrar o seu coração no pessoal. E eu creio que aquilo que Ele vai ministrar no seu coração vai se transformar em bênçãos para a sua casa e para a sua família. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Veja, eu queria começar refletindo um pouco sobre a importância da família. Você já parou para pensar sobre a importância da família? O quão importante é a família? A família não é um detalhe. A família, na nossa vida, não pode e não é um detalhe. A família, ela ocupa um lugar de extrema importância. Nós fomos criados por Deus para viver em família. Deus configurou a sociedade dessa forma. Deus fez com que o homem se unisse à mulher e multiplicasse, se multiplicasse formando a família. Então, a família, ela é algo extremamente importante. Existe uma expressão na sociologia que diz que a família é a célula máter da sociedade. O que significa isso? O termo máter, célula máter, fala de célula mãe. A célula máter ou a célula mãe. Então, a família é a célula mãe da sociedade. É a célula básica da sociedade. Ou seja, a sociedade é formada por famílias. O que é a sociedade é um aglomerado, é um conjunto de famílias. A unidade básica de uma sociedade é a família. Então, entendemos que também, por sua vez, a igreja também é composta por famílias. Já parou para pensar nisso? A igreja é uma reunião de várias famílias. Embora você diga assim, pastor, mas da minha família só tem eu aqui, que faz parte dessa igreja. Mas você está aqui representando sua família. Então, a igreja também é composta por famílias. Sendo assim, famílias se torna essa base, tanto da igreja como da sociedade. E aí perceba, se as famílias não vão bem, a sociedade tende a não ir bem. Se as famílias não vão bem, a igreja também tende a não ir bem. Então perceba a importância da família. Se a família não vai bem, compromete sociedade, compromete igreja. Então, nós precisamos renovar essa visão dentro da gente de que família é importante. Família não é um detalhe. Família é importante, requer nossa atenção, requer a nossa dedicação, requer que seja uma prioridade na nossa vida, na minha e na sua vida. Família não é um detalhe. Família precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso zelo. E isso por conta da sua importância. A família foi criada e configurada por Deus com o propósito de viver e refletir a sua glória. Quando isso não acontece, ou seja, quando as nossas famílias não refletem a glória de Deus, a sociedade tende a se distanciar. Tanto a sociedade como a igreja tende a se distanciar dos caminhos do Senhor. Então, fomos criados, Deus criou a família para refletir a sua glória, para viver e refletir a sua glória. Quando isso não acontece, nós vamos ter uma sociedade distante dos caminhos do Senhor e vamos ter igreja se distanciando dos caminhos do Senhor. E, embora a família seja algo tão importante para a sociedade, seja algo tão importante para a igreja, vivemos em dias que a família está sob ataque. Nós estamos vivendo numa geração
que está desconfigurando a família. E governantes fazem leis, autoridades exercem o seu poder e tomam decisões que acabam afetando a família tradicional, padrão, como a Bíblia nos apresenta. Vivemos em dias em que a família tem sido desconfigurada, e tem sido desconfigurada por culturas modernas, ou como o termo chama, né, pós-moderna, que têm investido intensamente, militado, lutado contra a família, intensamente, para desintegrar a família e para tornar a família disfuncional. Ou seja, o que é desintegrar? Né? Ou seja, é desfazer, né? Desconfigurar a família. E o termo disfunção é, talvez a família não desintegrou, mas não está funcionando como deveria funcionar. É o que a gente chama de família disfuncional. Não está funcionando como o Criador a fez para funcionar. Então, temos vivido nesse tempo onde culturas têm militado para desconfigurar, desintegrar e tornar disfuncional a família. Temos vivido esse tempo. E eu quero apresentar rapidamente aqui para vocês alguns exemplos de culturas que têm militado contra a essência da família. Eu quero citar aqui algumas culturas dos nossos dias. São várias, eu listei apenas algumas. Primeira cultura, a cultura da relativização dos padrões bíblicos de família. Ou seja, relativizando o padrão bíblico. Qual é o padrão bíblico de família? Um homem como esposa e pai, e uma mulher como esposa e mãe, que se unem, né? Se multiplicam e ali formam uma família. E aí a nossa sociedade, né, tem vivido essa cultura que relativiza esse padrão. Ou seja, normalizando, né, relativiza o padrão que a Bíblia colocou e normaliza novos padrões familiares, como famílias monoparentais, ou seja, as famílias que têm mãe solo, que têm pai solo, casais do mesmo sexo, né, constituindo família, e outros tipos de arranjos que a gente pode ter aqui. Segunda cultura, a cultura marxista, que vê o padrão judaico-cristão de família como um empecilho para que os ideais marxistas prosperem. Cultura extremamente nociva nos nossos dias. A cultura da confusão de gênero, poderia chamar de ideologia de gênero, mas o termo que melhor se adequa é confusão de gênero, que questiona a natureza, os papéis e as funções tradicionais do homem e da mulher. Essa é a cultura da confusão de gênero, a tal da ideologia de gênero. 4, a cultura da banalização da sexualidade, que perverte o propósito original do sexo, normalizando o sexo antes e fora do casamento, a pornografia e tantas outras perversões sexuais. 5, a cultura do não casamento, que valoriza o individualismo e o sexo sem compromisso. Tem se multiplicado nos nossos dias a quantidade de jovens que não quer casar. Falar em casamento, Deus o livre, guarde-se bem, né, como um karma, uma maldição, como algo negativo. Então, tem se difundido nos nossos dias a cultura do não casamento. E isso tem muito a ver com esse culto ao ego, né, esse culto à individualidade. 6, a cultura do divórcio sem culpa, que incentiva a separação por motivos banais. 7, a cultura da desvalorização da figura paterna, que retrata pais como irrelevantes e incompetentes. Ou seja, esse ataque ao patriarcado, que é geralmente feito por movimentos de esquerdas, e a igreja precisa fazer uma autocrítica, porque o patriarcado foi entendido e praticado de uma forma errada por muitos cristãos, mas, em sua essência, Deus configurou o pai.
como cabeça, o esposo como cabeça. E nós não podemos desconfigurar isso. Deus estabeleceu dessa forma e nós precisamos valorizar a figura paterna. Pais não são um detalhe, pais são necessários. Pais são necessários. Temos também a cultura dos pais ausentes ou negligentes. Agora já inverte, já é a figura paterna que ou é ausente, fez o filho e abandonou a família, às vezes saiu com tantas mulheres que não sabe nem, que a mulher não sabe nem quem é o pai, então o pai ausente, ou aquele pai que é presente, mas é um pai negligente. Ele se torna praticamente ausente, é um presente, mas é omisso. Não participa da vida da família. E essa cultura de pais ausentes e negligentes produz os tais órfãos de pais vivos. E, por fim, nono e último lugar, a cultura da religiosidade, que produz pais que desenvolvem práticas religiosas superficiais e vazias, ao invés de buscarem uma fé autêntica, uma fé fervorosa e transformadora, gerando assim o quê? Filhos em fuga da fé. Ou seja, trocando em miúdos, são os filhos que, por terem um exemplo de fé em casa negativo, não querem saber do caminho da fé. Pais que foram superficiais na sua fé, pais que viveram uma fé vazia, fria, ou seja, religiosa, produzindo filhos que não querem assumir o compromisso de seguir o caminho da fé, fuga da fé. Então, é uma outra cultura que tem também prejudicado a família. Essas e outras práticas contribuem para a fragilidade emocional e moral da sociedade e da igreja. Também produz a quebra e a disfunção dos laços familiares. Essas culturas vai produzir isso, quebra e disfunção dos laços familiares, gerando uma geração emocionalmente ferida, propensa a multiplicar padrões de relacionamentos tóxicos e destrutivos. Ou seja, já ouviu aquele ditado que quem é ferido fere? Então, pessoas que essas disfunções familiares produziam nelas feridas, gerou pessoas emocionalmente feridas e pessoas que vão reproduzir esses padrões nas suas relações, e é o que a gente tem visto. A quantidade de relacionamentos tóxicos e destrutivos que a gente consegue presenciar nos nossos dias. Agora, eu quero que você pare e reflita. Reflita. Vou fazer algumas perguntas, não é para você responder. Apenas quero que você reflita. Primeira pergunta. Sua família tem sido a família que Deus criou para ser? Sua família tem sido? A família tem sido família como Deus criou família para ser? Reflita aí, só processe. Sua família está fragilizada? Será que essas culturas que a gente citou aqui, de alguma forma, fragilizou sua família? Afetou sua família? Sua família precisa de cura? Sua família precisa de restauração? Sua família está vivendo para a glória de Deus? Quero que você reflita. Reflita aí. Precisa de cura, restauração, precisa de alinhamento. Pastor, minha casa precisa de alinhamento. Muita coisa fora do lugar. Esse mês o Senhor vai colocar muita coisa no lugar. Pastor, minha casa precisa de restauração, precisa de uma obra que só Deus. Precisamos de um milagre. Então perceba, reflita. Agora, escute algo. Talvez sua casa esteja vivendo dias difíceis. Talvez sua família esteja precisando de cura e restauração. Talvez haja muitas vozes dizendo que a sua família acabou ou que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus
está aqui hoje para afirmar que a sua família não acabou. Ela não acabou. Ela apenas está fragilizada, mas, para a glória de Deus, será fortalecida e restaurada. Você crê nisso? Amém? Então, perceba, nós vamos começar agora, certo? Uma jornada, os 4 domingos de maio, e nós cremos que essa jornada Deus vai trazer cura, restauração, milagres e muitas bênçãos para as nossas casas. Você crê nisso? Amém? Então, perceba, eu creio que Deus vai liberar palavras, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus fortalece. Quando Deus fala, a nossa fé é fortalecida. Quando Deus fala, portas se abrem. Amém? E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Nós lemos, e eu quero que coloque na tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Coloca na tela, por favor. O versículo que a gente leu, olha, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o contexto? O que é que está acontecendo aqui nesse versículo? Paulo, nesse capítulo 10, Paulo está falando dos irmãos que comiam algumas comidas que eram sacrificadas a ídolos. Esses irmãos davam graças pelo alimento e comia aquilo ali. Só que isso estava gerando escândalo. Tinha gente, outros cristãos, que estavam se escandalizando com essa prática. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, embora, se você dá graças, né? Até porque a gente não sabe a origem, né, do que a gente come, às vezes a gente vai comer num restaurante, e aquilo ali às vezes foi sacrificado para um ídolo. E aí Paulo está dizendo, olha, quando a gente dá graças pelo alimento, aquele alimento está consagrado ao Senhor. Aí Paulo vai dizer isso. Mas aí Paulo vai dizer assim, olha, mas presta atenção, se você come e escandaliza o seu irmão, você está pecando. Então escute, para não escandalizar os que têm a consciência mais fraca, os mais imaturos, não coma e não beba esse tipo de coisa. Olha o que Paulo está dizendo. Aí chega no auge do conselho de Paulo, que é o versículo 31, por isso que ele vai dizer, olha lá, portanto, se vocês comem ou bebem, porque ele está falando de comer e beber ali. Então ele diz, olha, se você for comer e se você for beber, vocês precisam ter uma coisa em mente. Tudo que a gente, como cristão, faz, nós temos que fazer para a glória de Deus. Quer seja o que eu estou comendo, se o que eu estou comendo está ferindo a consciência de alguém, escute, eu não vou comer. Certo? Eu não vou comer. Porque o que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor, e escandalizar o meu irmão não vai glorificar o nome do Senhor. Então eu não como. Perceba isso. É o que ele está dizendo aqui. Mas dessa afirmação de Paulo, dessa afirmação de Paulo, essa declaração que ele dá aqui, nós podemos concluir algo. Que todo cristão tem uma vocação. E qual é a vocação, pastor? Todo cristão tem a vocação de viver para a glória de Deus. Ele dizendo, olha, independente do que você faça, qualquer coisa que você venha fazer, faça tudo para a glória de Deus. Devemos fazer tudo. Todas as nossas atitudes que a gente for fazer, a gente tem que perguntar, está glorificando o nome do Senhor? Glorifica o nome do Senhor, porque enquanto cristãos temos essa vocação, viver para a glória de Deus. Mas pastor, o que é glória de Deus? O que é essa glória de Deus? Porque para eu viver para a glória de Deus, eu tenho que entender o que é a glória de Deus. O que é essa glória de Deus? Para que a gente possa entender a glória de Deus, nós temos que entender primeiro o que é glória. Quando a Bíblia está falando sobre glória, é uma coisa que a gente repete muito, né? Glória a Deus, é um brado de celebração da igreja, glória a Deus. E muitas vezes a gente não sabe o que significa glória a Deus. Então, permita-me explicar para você o que significa a palavra glória. O que é glória? A palavra glória é uma expressão muito comum na Bíblia
e possui basicamente dois significados, um no hebraico e um no grego. A Bíblia no Antigo Testamento é escrita basicamente no hebraico e no Novo Testamento basicamente no grego. No hebraico, no Antigo Testamento, a palavra mais comum para glória é a palavra kabod. Kabod. K-A-B-O-D. Kabod. E a palavra kabod significa glória, honra, abundância, riqueza, esplendor, dignidade, reputação, boa fama, reverência. Guarda aí o significado de glória. Só glória. Significa a palavra glória. Agora, no grego, a palavra glória, ela é a palavra doxa. D-O-X-A, doxa. Que significa opinião, julgamento, ponto de vista ou estimativa boa a respeito de alguém. É quando você tem uma estimativa, né, um ponto de vista positivo, né, ou bom a respeito de uma pessoa. Segundo significado, uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor e honra. Então, quando a reputação dessa pessoa está em alta, a pessoa, né, você vai ter uma grande estima por aquela pessoa, pela reputação dela, e isso vai resultar em elogios, em honra a essa pessoa, a algum ser. Terceiro significado de doxa, esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, supremacia, majestade, perfeição ou estado de exaltação. Esses são os significados de glória no grego. Agora, a glória de Deus é o quê, pastor? Entendendo o que significa a palavra glória, me explique o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação dos seus atributos. É quando Deus revela os seus atributos, ali nós conhecemos a glória de Deus. A glória de Deus é a revelação dos atributos de Deus. Conhecemos a glória de Deus quando Ele, o próprio Deus, manifesta o seu poder, a sua grandeza, seu caráter, o seu conhecimento, sua supremacia, seu esplendor e sua perfeição. E tantos outros atributos. Então, quando Deus revela os seus atributos, quando Deus revela o quão poderoso Ele é, nós vamos ali conhecer a glória de Deus, ver o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é majestoso, poderoso, o quanto Ele é digno de ser adorado, de ser servido. A glória de Deus é a manifestação dos atributos de Deus. Esses atributos são revelados a nós, tanto de forma espiritual, no mundo espiritual, como também no mundo material. O Salmo 19:1, que a gente leu hoje, coloca na tela, por favor. Salmo 19:1. Olha o que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Ele está dizendo, olha, quando a gente olha para o céu, quando a gente vê essa grandeza, quando a gente vê as estrelas, quando a gente vê todos os planetas em órbita, quando a gente vê, sabe, o dia acontecendo de forma tudo sincronizada, os movimentos de rotação, translação, os movimentos que tudo fazem, como as estrelas se manifestam, os fenômenos que acontecem no céu. Quando a gente olha para o céu, quando a gente vê tudo isso, a gente lembra quem criou tudo isso. E quem criou tudo isso é muito maior e muito mais grandioso do que tudo isso. Então ele está dizendo, ao olhar para os céus anunciam as obras das mãos de Deus e anuncia a glória de Deus. Então, quando a gente olha para a criação, ao olhar para a criação, a gente consegue ver a glória. A gente diz, meu Deus, só um Deus muito grande, só um Deus muito excelente, muito perfeito, para criar tudo isso. Você já olhou para você como ser humano? Você já parou para refletir sobre o funcionamento do corpo humano? De como
há uma sincronia acontecendo no seu corpo, a complexidade que há no seu corpo. Você que já parou para refletir? Como tudo funciona de forma complexa, mas perfeita. Ao você olhar para si, criação, você percebe a glória de Deus e diz, meu Deus, Deus é perfeito. Deus fez tudo perfeito. Aí Deus está manifestando um atributo dele. Aí você percebe a glória de Deus, a perfeição, a grandeza dele, a majestade dele. A criação, o mundo material, revela a glória de Deus. Então, pastor, o que significa viver para a glória de Deus? Me diz aí. O que significa viver, como Paulo está dizendo, que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. O que significa isso? Viver para a glória de Deus significa manifestar em nossa maneira de viver os seus atributos. A forma como eu estou vivendo manifesta os atributos de Deus. A forma como eu estou vivendo revela o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é perfeito. É viver de forma que Ele, Deus, seja honrado, exaltado e conhecido através das nossas vidas. A sua vida revela a glória de Deus. A forma como você vive, a forma como você conduz sua casa, sua família, a forma como você tem vivido nessa terra, manifesta a glória de Deus, torna conhecido para as pessoas quem Deus é. Revela o quanto Ele é honrado e exaltado. Ou seja, a forma que você está vivendo é coerente com a glória desse Deus, com o poder desse Deus, com a grandeza e a perfeição desse Deus. Viver para a glória de Deus significa fazer da vontade de Deus o centro das nossas vidas, buscando honrá-lo em tudo o que somos e fazemos. É viver de um jeito que revele quem Deus é, através das nossas ações, palavras, pensamentos e escolhas. As suas ações têm revelado quem Deus é? Os seus pensamentos, suas palavras têm revelado quem Deus é? Vivemos para a glória de Deus quando o nosso jeito de viver revela quem Ele é. Amém? Agora, o que significa famílias vivendo para a glória de Deus? Falamos da gente, a gente vivendo para a glória de Deus. Mas o que significa família, minha casa, meu lar vivendo para a glória de Deus? Famílias vivem para a glória de Deus quando a casa, pai, mãe, filhos e os que fazem parte da família, vive com o propósito principal de honrar, refletir e agradar a Deus em tudo que faz. A minha casa, as decisões que a gente toma aqui dentro, as escolhas que a gente faz, é tudo com o propósito principal de honrar a Deus, de refletir a glória de Deus e de agradar a Deus. É quando uma família vive como se fosse um reflexo, um espelho, mostrando ao mundo perdido o quão grande, bom e digno Deus é. Ou seja, famílias vivendo para a glória de Deus é como se quando a casa se torna um espelho. As pessoas, a sua casa reflete a glória de Deus. As pessoas olham para a sua casa e veem a glória de Deus. Vocês estão comigo, amém? Isso significa famílias vivendo para a glória de Deus. As pessoas vão olhar para os seus filhos e ali vai refletir a glória de Deus. As pessoas vão dizer glória a Deus pela vida dos seus filhos. Por que a pessoa glorificou o nome de Deus por causa dos seus filhos? Porque ela olhou para os seus filhos e viu a glória de Deus. Viu o esplendor de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a perfeição de Deus.
As pessoas vão olhar para o seu casamento e vão dizer assim: glória a Deus por esse casamento. Por quê? Porque o seu casamento está refletindo a glória. Ele olhou para o seu casamento e viu a glória de Deus e glorificou o nome do Senhor. Porque o seu casamento, a sua família, está refletindo a glória de Deus. E é isso que significa famílias vivendo para a glória de Deus. A minha casa sendo um espelho que reflete a glória do Senhor para o mundo perdido. Pessoas que talvez não vai ler as Escrituras para conhecer a glória de Deus, mas vai ver a minha família refletindo a glória do Senhor e vai conhecer a glória do Senhor. Famílias que refletem a glória são famílias que estão vivendo para a glória de Deus. Em outras palavras, não é apenas fazer coisas boas ou seguir regras religiosas, mas é ter uma casa onde Deus é o centro, o maior motivo e o maior prazer. Deus é o centro da sua casa. Reflita, não responda, reflita. Sua família tem honrado ao Senhor? A sua casa tem refletido a glória de Deus? Seu casamento tem refletido a glória de Deus? A sua família tem refletido? O que os seus vizinhos e parentes conseguem ver quando olham para a sua família? Quando olham para a sua casa, o que é que as pessoas veem? Reflita aí. Será que ela ao olhar para a sua casa revela quem Deus é? Revela o que Deus faz? Revela o caráter de Deus? Revela a perfeição de Deus? Devemos viver de forma digna essa verdade. Temos essa vocação enquanto cristãos, enquanto famílias cristãs. Temos uma vocação. Está escrito, Paulo disse: façam qualquer coisa, independente do que vocês vão fazer. Façam tudo para a glória de Deus. Temos que viver para a glória de Deus. Cada escolha que eu vou fazer, eu tenho que perguntar: isso vai glorificar o nome do Senhor? Ou isso vai difamar o nome do Senhor? Será que o nome do Senhor vai ser difamado por essa escolha minha? Por essa atitude? Será que o nome do Senhor vai ser desonrado na boca das pessoas? Se eu estou difamando e desonrando ao Senhor com as minhas atitudes e com o que estou vivendo em família, perceba, não estou glorificando o nome do Senhor. E temos uma vocação: façam tudo para a glória de Deus. Tudo que vocês forem fazer, reflita: isso que eu vou fazer glorifica o nome do Senhor? As pessoas vão olhar para o que eu estou fazendo e vai glorificar o nome do Senhor? Reflita sobre isso. E eu pergunto: você quer ter uma família que vive para a glória de Deus? Vou perguntar de novo: você quer ter uma família que vive para a glória de Deus? Amém. Glória a Deus. Que a nossa casa, pastor, estou longe, pastor, minha casa está longe aí. Sei lá, muitas coisas que a gente está vivendo, mais difama o nome do Senhor, desonra o nome do Senhor do que glorifica. Pastor, a gente está um pouco longe, tem muita coisa que precisa vir para o lugar, muita coisa que precisa ajustar, para que a gente possa dizer que a gente está vivendo para a glória de Deus. Pastor, olha, tem que vir alguns consertos, alguns alinhamentos sobre a minha casa. Coisas precisam vir para o lugar, para que eu possa viver, de fato, dizer: olha, a minha família vive para a glória de Deus. Mas perceba, hoje e nos próximos domingos, as 4 mensagens da série, nós vamos aprender aqui. Hoje vamos aprender a primeira atitude, mas nós vamos aprender durante o mês de maio aqui algumas atitudes que levam famílias a viver para a glória de Deus. Atitudes que você precisa tomar, atitudes que sua casa precisa tomar, que o esposo precisa tomar, atitudes que
a esposa precisa tomar, que os filhos precisam tomar. Atitudes essas que levam a gente a viver para a glória de Deus, levam as nossas famílias a viver para a glória de Deus. Então, vamos aprender algumas atitudes. Hoje, apenas uma, a primeira e única que nós vamos aprender hoje. Primeira atitude, pastor, para que eu possa viver para a glória de Deus e para que a minha casa possa viver para a glória de Deus. Então, anota aí, primeira atitude que nós precisamos ter: não fuja dos problemas, resolva-os. Primeira atitude para você viver para a glória de Deus e para a sua casa, a sua família, viver para a glória de Deus. Você tem que parar de fugir dos problemas. Você tem que parar de evitar os problemas. Você tem que parar de correr dos problemas. Não fuja dos problemas, resolva-os. Essa é a primeira atitude de famílias que vivem para a glória de Deus. Agora, eu quero convidar você para voltar para 1 Coríntios, mas agora no capítulo 16. Venha comigo, 1 Coríntios 16, verso 9. Meus Coríntios 16, na tela, mas vou aguardar você encontrar aí. Diz assim, olha o que diz, palavras do apóstolo Paulo: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos o quê? Adversários. Vou ler mais uma vez. Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele está finalizando a carta de 1 Coríntios, é o último capítulo, está se despedindo, e ele diz aos irmãos de Corinto, olha, uma porta grande e oportuna. Coisa boa, não é? Se é grande e oportuno, é bom ou ruim? Coisa boa, é bênção, Deus abriu uma porta. Quem quer portas abertas aqui? Hein? E quem quer portas grandes e oportunas? Levanta a mão assim, olha. Amém? Glória a Deus. Mas perceba, aí ele diz, e há muitos o quê? Adversários. Então preste atenção. Duas verdades importantes aqui nessa declaração do apóstolo Paulo. Primeira verdade, Deus é um Deus que abre portas grandes e oportunas para nós. Amém? Você crê nisso? Já viveu isso? Já viveu Deus abrir portas? Já viveu isso? Amém? Deus é um Deus que abre portas grandes e oportunas. O que são portas grandes e oportunas? São bênçãos, são vitórias, conquistas, milagres, oportunidades. Deus é um Deus que abre portas. Amém? Agora, tem uma segunda verdade na declaração de Paulo. Qual é a segunda verdade? É que estas portas geralmente vêm acompanhadas de quê? De adversidades. Aqui ele está chamando de adversários. Portas grandes e oportunas de Deus vêm acompanhadas de quê? De adversidade. Paulo está dizendo, olha, uma porta grande se abriu, mas tem muitos adversários. E o que seriam esses adversários? Problemas, dificuldades, lutas, dores, perseguições, adversidades. Então perceba, haverá portas abertas, mas também haverá o quê? Adversários. Haverá adversidades. Então perceba, a gente vive em dias que tem uma parte da igreja que prega só a primeira verdade. Deus tem portas abertas, Deus tem portas, só prega bênção, só prega prosperidade, só prega vitória. Não tem uma parte da igreja assim? Que é só vitória. E se está acontecendo alguma coisa, uma adversidade na sua vida, ou você está em pecado, ou você tem pouca fé. Tem uma parte da igreja que prega isso. Isso é perigoso. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que Paulo está dizendo. Uma porta grande e oportuna se abriu. E junto com ela veio o quê? Adversários. Perceba isso. Mas também tem uma parte menor da igreja
que é a teologia do negativismo, que prega que, olha, nessa terra não espere coisa boa de Deus. Jesus disse que é só aflição. No mundo tereis aflições. É só sofrimento. Perceba. E qual que está certo, pastor? Um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Deus tem bênçãos, Deus tem prosperidade, Deus tem vitória, Deus tem milagre, mas também tem adversidade. Tem que entender isso. Então aprenda uma coisa. Aprenda que as portas abertas geralmente vêm acompanhadas de muitas adversidades. Geralmente, portas que Deus vai abrir vai vir acompanhado de problema, de dificuldade. Perceba, lutas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Entrar na faculdade é uma porta aberta, sim ou não? É uma alegria, passou, né? Antigamente era o vestibular, né? Hoje é o Enem, aí vem lá, passou o curso, aí antigamente raspava a cabeça, né? Hoje pinta o rosto, faz um negócio aqui, bota o nome da universidade, o nome do curso, a família celebra, se alegra, é uma festa. Mas eu costumo dizer que faculdade é duas alegrias, uma quando entra, outra quando acaba. Quem já fez faculdade sabe o que eu estou dizendo aqui. Perceba. É uma bênção. Olha, uma porta grande e oportuna se abriu. Qual foi? Entrei na faculdade. Mas prepare. Vai vir muita adversidade. Trabalho, mais trabalho, mais trabalho, resumo, fichamento. Hein? Sabe o que é isso? Numa mesma semana, um professor passar um fichamento, o outro passar um resumo. E o outro passar para você responder um questionário de 30 perguntas. Resumir um livro. Você tem que ter um livro em 10 dias para ler o livro e resumir o livro. Mas, pastor, e quem trabalha e faz faculdade junto? Vira à noite, 3 da manhã, 4 da manhã. Veja, entrar na faculdade é uma porta aberta, grande, oportuna, mas vem muitas adversidades. Sim ou não? Sim. É isso. Veja, namorar é bênção. Namorar é bênção, sim ou não? Hein? Mas aí perceba, depois que começa o namoro é tudo dobrado. O lanche é dobrado. O ingresso do cinema é dobrado. Hein? Sim ou não? É. Sem falar nos presentes. Namorar é uma bênção, irmão. Mas olha, lute, viu? Lute que para namorar custa. Perceba. E casamento? É bênção ou não é? Casamento é bênção demais, irmão. Mas perceba, tem dificuldade ou não no casamento? Casei. Porta aberta e oportuna. Grande e oportuna, olha, casamento. Mas breve vem os adversários. O adversário está dormindo do seu lado. Perceba. Tem dias, a depender do dia do mês, está dormindo do seu lado. Entendedores entenderão. Perceba. É uma porta grande e oportuna casar, sim ou não? Mas tem muitas adversidades. Conflitos. Hein? Divergência, não bate à vontade. Perceba. Ter filhos é bênção. Oh, meu Deus, bênção demais. Ter filho é bênção. Mas pergunta para as mulheres que são mães aqui, doeu para gerar? Doeu ou não doeu? Perceba. Ter filhos é uma porta grande e oportuna, mas trouxe dores. Hein? E para cuidar e educar? Hein? Dificuldade? Problema para resolver? Olha, ligou do colégio, disse que a gente tem que ir lá. Hein? Sim ou não? Ter filho é bênção, irmãos. É uma porta grande e oportuna, mas vem junto com problema. Casar é bênção, mas vem junto com problema. Perceba isso. Passar na faculdade é bênção, mas vem junto com problema. Aprenda uma coisa.
Portas abertas geralmente vêm acompanhadas de adversidade. E isso, entenda uma coisa, tudo na vida que é bom vem acompanhado com problema. Agora, quero dizer uma coisa a você, não adianta fugir. Tem gente, pastor, estou fugindo de problema. Talvez por evitar o problema, para fugir do problema, você está fugindo de portas abertas que Deus abriu para você. De bênçãos que Deus tem para a sua casa. Aprenda uma coisa, não adianta correr. Vamos ter problemas. Vamos ter lutas. Vamos ter dificuldade. Vamos ter adversidade, faz parte da vida. Seu casamento vai ter problema? Às vezes quando eu sento com noivos, né, que estão prestes a casar, eu chamo de aconselhamento pré-nupcial. E quando eu sento com os noivos que vão para casar, eu tenho que ter cuidado para eu não desiludir antes da hora. Você entende? Então eu fico cuidando das palavras que eu vou falar, os exemplos que eu vou dar, para não desiludir, né? Porque o pastor desiludiu já, chegou no casamento. Não. Mas perceba, irmãos, família é bênção de Deus, é uma porta aberta sobre a nossa vida, mas vai ter adversidade na família. Vai ter dificuldade, casamento tem conflito. Tem um dia mau. Perceba isso. Nenhuma família está isenta de problema. Nenhuma família. Todas as famílias vai ter problema. Casamento vai ter problema, criação de filho vai ter problema para resolver. Por isso que a primeira atitude para ter uma família que vive para a glória de Deus é essa: não fuja dos problemas. Resolva os problemas. Aprenda uma coisa: todo problema é temporário. Todo problema, tudo vai passar, tudo passa, irmãos. A dor passa, a angústia passa, o desespero passa, as lutas passam, os problemas passam, tudo passa. Mas tem uma coisa que não passa. Está escrito: a palavra de Deus jamais passará. Mateus 24, 35, vale a pena a gente ler, coloca na tela. Mateus 24, 35. Olha o que diz, olha. Diz assim: passará o céu e a... porém as minhas palavras não passarão. Agora eu digo uma coisa a você: problema é temporário, passa. Passa. Fracasso, irmãos, dificuldade, problema, é um acontecimento. Pastor, olha, fracassei. Fracasso é um acontecimento, não é uma pessoa. Fracasso é algo que me acontece, mas não significa que eu sou fracassado. Lembra da série do mês passado? Eu preciso saber quem eu sou. Minha condição atual não define a minha identidade. Se você fracassou, você não é um fracassado. Fracassado é o que lhe aconteceu, não é o que você é. Perceba isso. Aprenda isso. Então, escute. Não pare nos fracassos, não pare nas dificuldades. Não pare nos problemas. Não pare nas adversidades. Pastor, o vento está soprando o contrário na minha casa. O vento, olha, parece que tudo que a gente faz, o negócio não vai para frente, está soprando. Não pare. Perseverança, resistência, obstinação, continue firme. Renove as forças, caminhe mais uma légua. Não pare diante das adversidades, não pare diante das dificuldades. Nós temos vários exemplos na Bíblia e na história de pessoas que alcançou, sabe, a glória, que alcançou o sucesso, que alcançou a vitória depois de muitas tentativas. Depois de perseverar em meio às dificuldades. Você sabe por que o primeiro avião se chama 14 bis, você sabe? Por que se chama 14 bis? Sabe? 14 bis é porque existiram 13 bis que não deram certo. 13 tentativas frustradas. Até que a 14ª voou.
Aí foi chamado de 14 bis. A palavra bis significa repetição. A 14ª repetição deu certo. Agora você imagine se Santos Dumont tivesse desistido na 8ª. 8ª vez, rapaz, não deu certo. 10ª vez, fracassei de novo. As pessoas rindo, as pessoas criticando, é um doido. Mas hoje conhecido como o pai da aviação. Por quê? Porque em meio a vários fracassos e em meio a várias adversidades, ele continua insistindo ali, olha. Cada vez que dava errado, ele ia lá corrigir o problema, tentava descobrir o problema, tentava resolver o problema, até que uma hora deu certo. Por isso que a gente não pode fugir de problema. O problema é para ser resolvido. Quer ver um outro exemplo? Beethoven. Quem sabe o que é Beethoven? Um ícone da música clássica. Um gigante da música clássica. Você sabia que Beethoven, ele, aos 27 anos de idade, foi diagnosticado com um problema de audição? E que aos 27 anos de idade ele já não escutava algumas notas agudas da música? E que depois de alguns anos ele ficou totalmente surdo? E que as maiores obras que ele compôs já surdo, 100%. Sabia disso? Para um músico, imagina um músico não ter audição. É um problema, não é? Um músico não ter audição. Mas perceba, ele não parou na dificuldade. Ele não parou na adversidade. Ele continuou e produziu uma das maiores obras, as suas maiores obras conceituadas. Foi produzido já com a perca de 100% da audição. Agora veja, nós não temos exemplo só na história. Nós temos exemplo na Bíblia. Você lembra de José do Egito? Hein? Da traição à promoção, ao mais alto cargo do Egito, depois do faraó. Veja, 14 anos de escravidão. Terminou como os 14 anos, ele como governador do Egito. Você lembra de Moisés? Moisés foi de foragido a escolhido por Deus para liderar o povo. Perceba isso. Lembra de Davi? De foragido de Saul a rei. E poderia citar tantos exemplos, mas quero encerrar com o último, com Ana. Da esterilidade à maternidade. Escute, você tem um problema? Problemas são passageiros. Problema passa. Problemas são resolvidos. Adversidades passam. Dificuldades passam. Então escute, pare de fugir dos problemas. Resolva os problemas. Famílias que vivem para a glória de Deus são famílias que resolvem o problema, que não fogem do problema. Agora, mas pastor, o que é que eu tenho que fazer com os problemas? Já estou ensinando aqui. O que é que a gente tem que fazer com os problemas? Resolver. Problema é para ser resolvido. Pare de fugir dos problemas, pare de deixar para depois. Você precisa encarar os problemas da sua família de frente. Quais são os problemas da sua família que você está fugindo? Quais são as coisas que precisam resolver na sua casa que você está evitando? Que você está deixando para depois? Existem pessoas que fogem de problemas porque as mentes estão condicionadas a fugir de problemas. Gente que aprendeu isso, problema a gente foge. Não, tem que ter uma mudança de mente. Problema a gente cai para cima para achar a solução. Problema não é para fugir de problema. Problema é para trazer para si e resolver. Entenda isso. Se você tem uma mente de que tem que fugir de problema, você precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente. Problema é para ser resolvido. Você perceba, olha, Deus lhe deu habilidades, Deus lhe deu força, Deus lhe deu inteligência e ainda por cima deu o Espírito dele para habitar em você. E tudo isso o quê? Para quê? Tudo isso para te capacitar para resolver problema. Deus te deu inteligência? Hein? Verdade que deu mais a uns do que a outros, não é verdade? Hein?
Mas Deus deu inteligência a todos, sim ou não? Todos temos inteligência. Temos habilidades. Temos força. Veja, ainda temos o Espírito Santo. Que está escrito, que diz assim, que o Espírito Santo haveria de nos ensinar todas as coisas. Nós temos um professor por excelência habitando dentro de nós. Então pare de fugir de problema. Diga, olha, eu vou resolver esse problema. Deus me deu inteligência para pensar. Deus me deu força para resistir. Deus me deu habilidades para eu desenvolver. E se ainda não for suficiente, eu vou recorrer ao Espírito. Ele há de me ensinar como resolver esse problema. Pare de fugir dos problemas. Repita comigo assim, olha. Repita comigo. Eu sou capaz de resolver problemas. Mais uma vez. Eu sou capaz de resolver problemas. Aleluia. Glória a Deus. Pare de rejeitar os problemas. Escute. Tem gente que quando tem um problema, não se recupera nunca. Tem gente que passa por um problema, fica arriado. Veja. Escute. Aprenda a ver os problemas como oportunidades. Problemas podem ser oportunidades para Deus revelar a glória dele através da sua casa. Aprenda a ver isso. Escute. Deus abriu uma porta, veio com muitas adversidades. Escute, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho um Deus que luta comigo, que zela por mim, que é todo poderoso. Faça a sua parte. Pastor, talvez, veja, muita gente aqui ouvindo essa mensagem já disse assim, já pensou assim, pastor, mas tem problemas na minha casa que não depende de mim. Depende do meu marido, depende da minha esposa. Tem problema na minha casa que é os filhos, é meu filho, pastor. Escute, irmãos, faça o possível. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. O impossível sempre será de Deus, mas o possível sempre será meu. Aprenda isso. Você pode fazer alguma coisa? Faça. Você pode agir, você pode resolver de alguma forma? Resolva. Mas, pastor, chegou num lugar que eu não consigo, não depende de mim, depende de outros, depende de alguma coisa além da minha força, da minha capacidade. Aí entra no campo do impossível, agora é com Deus. Mas sabe qual é um problema? É que tem gente querendo que Deus resolva o possível. Você está vivendo um problema e aquilo que é possível você fazer, você está esperando Deus fazer. Perceba. Então, você tem que chamar para você a responsabilidade. O que é possível? Nessa adversidade que eu estou passando, o que é possível para mim? O que é que está ao meu alcance? Aí você tem que perguntar. Minha casa está enfrentando uma luta, pastor. O que é que eu posso fazer nessa luta? O que é possível a mim? Tenho que fazer a minha parte. Veja, eu quero finalizar. E eu quero finalizar dando alguns conselhos. Conselhos que vão ajudar você a resolver problemas na sua família. Fica aí, eu vou encerrar com esses conselhos. Primeiro conselho, tome iniciativa. Conselhos para resolver problema. Tome, não espere pelos outros. Busque solução, melhoria, sem esperar que alguém peça ou mande. Tome iniciativa. Ah, mas ninguém pediu para eu fazer isso. Tome iniciativa. Faça coisas que ninguém pediu. Não fique esperando pelos outros. Não fique esperando. Não, mas eu estou esperando alguém. Estou esperando alguém vir aqui. Estou esperando alguém fazer. Não, é você. Certo? E aquilo que você consegue fazer, porque depende da. E aquilo que você não consegue fazer, porque depende da iniciativa dos outros, transforme isso em oração. Perceba. Pastor, agora não depende mais de mim. Depende do meu esposo. Pastor, não depende mais de mim, depende da minha esposa. Pastor, agora não depende mais de mim, depende dos médicos. Pastor, agora não depende mais. Escute, quando chegar na linha que rompe o possível para o impossível, aí você transforma a sua causa em oração.
Mas perceba, oração é ação. Oração é agir. Certo? Jejue, interceda, clame em favor dessa pessoa, em favor da causa, mas não fique sem fazer nada. Tome a iniciativa, faça alguma coisa, inclusive orar. O que você não pode é ficar sem fazer nada. O que você não pode é ver essa diversidade na sua casa, ver essa luta, ver essa dificuldade, ver esse problema e ficar de braço cruzado achando que no momento que Deus lembrar de você, Ele vai agir. Não. Se levante, tome iniciativa. Segundo conselho, foque nas soluções. Olha, primeira coisa, encare os problemas com atitude positiva. Tem gente que quando um problema chega, né, não tem uma atitude positiva, tem uma atitude negativa, fica se vitimizando. Oh, meu Deus, mais um problema, minha vida é só dor, minha vida é só luta, é só dificuldade, eu nasci para sofrer, se vitimizando, veja. Você está gastando energia em coisas que não vai resolver o problema. Vai faltar energia para a resolução do problema. Não se vitimize. Não fique culpando os outros. Não fique jogando na cara. Não fique remoendo e lamentando o passado. Veja, quando você gasta energia remoendo e lamentando o passado, falta energia para você resolver o problema no presente. Escute. Ao invés de ficar colocando o seu foco no passado e no problema, coloque seu foco na solução. Já aconteceu, irmão. Agora vamos pensar como é que a gente pode resolver. O leite já está derramado. Vamos pensar agora como é que a gente vai encher de novo. Repor o leite. Vamos arrumar um jeito aqui. Não adianta ficar olhando para o passado. Ah, mas aconteceu isso. Mas se não tivesse acontecido isso? Aí você gasta energia com coisa que não resolve. Gaste, foque na solução, foque naquilo que pode resolver. Gaste energia com isso. Terceiro conselho, busque conselhos. 2 textos que eu quero ler para você. Provérbios 11, 14, rapidinho aí, olha, na tela. Provérbios 11, 14, olha o que diz. Olha, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Vou trocar ali, olha, povo por família. Não havendo direção sábia, a família fracassa. Tem que ter conselho. Busque sabedoria. Sabedoria para tomar decisões certas, para fazer escolhas certas. Provérbios 15, 22, olha o que diz Provérbios 15, 22. Diz assim, olha, sem conselhos, os projetos o quê? Mas com muitos conselheiros há o quê? Olha que maravilha. Pastor, eu estou passando por problema na minha casa, no meu casamento, a dificuldade. Busque conselhos. Pessoas que talvez já passou por esses problemas e encontrou a saída. Gente que talvez já passou por essas adversidades e já é professor nessa escola que você está estudando. Busque ouvir pessoas sábias, busque conselhos. Conselhos nos ajudam a resolver problemas. Quarto conselho, promova conversas difíceis. Talvez um dos principais conselhos que eu estou dando aqui. O que são as conversas difíceis? É aquela conversa que é difícil de ter, mas é necessária. É aquela conversa para tratar daquele assunto delicado. Daquele assunto sensível. Daquele assunto que é difícil de conversar. Mas escute uma coisa, viu? Famílias saudáveis se constrói com conversas difíceis. Se você foge das conversas difíceis, você está, por negligência, afetando a saúde da sua família. Tem que ter conversas difíceis com os filhos. Tem que chamar o filho, filho, senta aqui. Vamos conversar sobre sexualidade. É difícil conversar sobre sexualidade com os filhos, sim ou não? Com as filhas. Hein? Os pais e as mães estão aqui. É difícil ou não é? É constrangedor para a gente. Mas tem que sentar e conversar. Tem que ensinar. Para que seus filhos aprendam da sua boca e não aprendam da rua, do mundo. Que você estabeleça os limites. Que você estabeleça a verdade sobre sexualidade. É uma conversa difícil, mas tem que acontecer. Sim ou não? Tem que acontecer. No casamento, é necessário conversas difíceis? Sim. É preciso ter conversas difíceis no casamento.
para resolver problema na família, às vezes a resolução de um problema está em uma conversa difícil. Quando você terminar a conversa difícil, você sai dali com a solução do problema. Se você fugir de conversa difícil, você foge da solução. Você entende? Então, às vezes tem que sentar o cônjuge. Senta aqui, quero conversar. Conversar, não é discutir. Não é fazer tribunal para julgar quem é mais culpado, para quem não é menos culpado. Não é tribunal. Tribunal não resolve. É sentar para conversar com pessoas civilizadas, educadas. Perceba? E o que fazer nessa conversa difícil? Você tem que expressar seus sentimentos, suas necessidades de forma clara e respeitosa, usando uma comunicação não violenta, sem culpar e sem acusar. Na conversa difícil, você tem que se posicionar, quer seja com os filhos, quer seja com o cônjuge, você tem que se posicionar. Às vezes você tem que tomar posição. Você tem que estabelecer alguns limites e comunicar esses limites claramente. Você tem que dizer, olha, do jeito que está, não dá para continuar. Da forma como você está me tratando e que você está falando comigo, não tem como a gente continuar vivendo em paz nessa casa. E a partir de hoje, eu não vou aceitar mais ser tratado dessa forma. A partir de hoje, eu me posiciono, eu estabeleço um limite aqui. A partir de agora, você não passa desse limite. Conversas difíceis. Tem que sentar, deixar claro que você não aceita. Se está acontecendo algum tipo de abuso moral, psicológico, de alguma natureza, você tem que dizer, a partir de hoje eu não aceito mais esse tipo de abuso. É uma rebeldia dos filhos, você tem que comunicar claramente, olha, se você continuar com esse comportamento, você não permanece mais nessa casa. Porque essa casa tem governo. Essa casa tem limites. Ou você se submete, ou você vai procurar conviver em outro lugar. Aqui não. É difícil falar isso com o filho? Isso não. A gente tem que estabelecer. Tem que conversar. Então, deixe claro quais são os comportamentos que são inaceitáveis. E deixe claro que você está fazendo isso porque se preocupa com o bem-estar de todos da casa. Conversas difíceis. Quer ver outra dica para ter conversa difícil? Faça perguntas estratégicas. Aprenda a fazer perguntas estratégicas. Um exemplo de pergunta estratégica que você pode fazer ao seu cônjuge. Olha a pergunta. O que eu posso fazer para você ser mais feliz ao meu lado? Deixa eu olhar para minha esposa. O que é que eu posso fazer para que você seja mais feliz ao meu lado? Aqui, irmão, é 2 horas de conversa. Ou mais. Vocês estão entendendo? Conversas difíceis, perguntas estratégicas que você pode fazer, que vai provocar a conversa. Quer resolver problema? Não fuja de conversa difícil. Promova conversas difíceis na sua casa. Sente aqui, olha, essa casa tem limite. Essa casa tem regra. Aqui, enquanto você estiver convivendo debaixo desse teto, debaixo do meu cuidado, da minha responsabilidade, do meu sustento, é dessa forma. E você, na sua imaturidade, não consegue entender que eu estou fazendo isso para o seu bem. Um dia você vai ter juízo, você vai me agradecer. Hoje eu sou seu carrasco. Mas no futuro você vai me ver como alguém que lhe ajudou a ser gente. É isso. Agora, vivemos uma geração que tem medo de perder o amor dos filhos. E por conta disso, está negligenciando a responsabilidade que tem. Pais negligentes para com os filhos. Aí sabe o que está acontecendo? Os problemas só se multiplicam. Conversas difíceis resolvem o problema. 5º conselho, peça perdão e perdoe. A gente não precisa falar muito sobre isso, né? A gente já sabe, tem que perdoar. Mas escute, olha, perdão é a chave para resolver conflito. Pastor, minha casa está vivendo em pé de conflito.
Vou lhe dar uma chave poderosa. Peça perdão e perdoe. De coração. Dê uma nova chance. Dê uma nova chance para o seu filho. Dê uma nova chance para o seu esposo. Dê uma nova chance para a sua esposa. Perdoe. Mas, pastor, eu vou perdoar pessoas que vão me ferir de novo. Bem-vindo ao caminho da cruz. Jesus ensinou 70 vezes 7. É isso. Você quer ter paz? Perdoe. Libere perdão, peça perdão. Perdoe. Último conselho. Realize concertos. Promova concertos. Quais os concertos que a sua casa está precisando? E olha, eu não estou falando da geladeira. Eu não estou falando da janela. Não estou falando do telhado. Eu estou falando da palavra de Deus. Aonde é que a sua casa tem caminhado desalinhado com a palavra? Será que tem um jeitinho brasileiro trazendo dinheiro para a sua casa? Traga conserto, honestidade, justiça, retidão, bondade. O que está desalinhado? Mude, promova mudanças. O que precisa mudar na sua casa? O que está desalinhado com a palavra? Remova da sua casa tudo aquilo que não agrada a Deus. O que não agrada ao Senhor? Que você está tolerando na sua casa. Você está tolerando no seu casamento. Promova concertos, feche as brechas, abandone pecados. Decida guiar o seu lar com os princípios de Deus. Arrependimento, irmãos, é mudança. Mude. O que precisa mudar? O que você precisa trazer de mudança? O que precisa ser alinhado? Pastor, minha casa está desalinhada nessa área aqui. Olha, é o financeiro. É o financeiro. O pastor está bagunçado, dívida, isso. Meu irmão, traga mudanças. Olha, a partir de hoje nós vamos trazer aqui, olha, regras. A partir de hoje nós vamos fazer assim. Estabeleça, faça um planejamento, um orçamento. Ligue para onde você está devendo para tentar negociar as dívidas. Comece a agir. Não fuja disso. Resolva, promova mudanças. Traga consertos. Assim você vai resolver problema e sua casa vai viver para a glória de Deus. Então escute. Eu quero orar com você. Orar para que o Senhor nos capacite a resolver problemas. Orar para que o Senhor traga cura e restauração para as nossas famílias. Orar para que o Senhor opere milagres, tornando o impossível impossível. E orar para que o Espírito traga ao seu coração aquilo que precisa de conserto na sua casa. Fique de pé, eu quero orar com você.